Olá, amigos da Sapucaí FM, mais uma vez estamos aqui, sou Paulo Pinheiro, terapeuta, no programa Universo Holístico. E já vou começando, já apresentar a vocês uma grande amiga que eu tenho aqui, que eu faço questão de estar com esse bate-papo, porque ela tem uma experiência fantástica. Quando eu fiquei sabendo há muito tempo atrás o que ela estava fazendo com os conhecimentos holísticos dela, eu falei, você tem que vir aqui para o nosso programa, né, Miriam? É a Miriam Souza. Tudo bem, Miriam? Tudo ótimo, Paulo. Obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Pessoal, os nossos ouvintes já estão acostumados a que eu traga pessoas que são verdadeiras personalidades mesmo no mundo holístico. E, na verdade, você é uma personalidade que poucos conhecem nessa parte, mas muitos te conhecem como pessoa. Então já faz ideia do que vai ser essa entrevista. Bom, né? Vamos ver o que vai dar, né? Eu colocaria aqui o seu currículo, mas eu acho que o seu currículo é mais um bate-papo para nós do que eu ficar dissertando ele. Mas ele começa como analista de sistema. Ela começou como analista de sistemas, né? E olha lá ver onde é que ela foi parar. Né? Bom, então eu vou começar um pouquinho antes, que eu sou tradutora e intérprete de inglês e francês. Eu tenho um curso técnico que o governo fechou há um tempo atrás e reabriu agora. Então eu sou tradutora e intérprete de inglês e francês. Depois disso eu não sabia o que fazer e aí a computação estava nascendo, para vocês imaginarem quanto tempo faz que eu me formei. E aí, bom, qualquer coisa que você vai fazer daqui para frente, Miriam, você vai usar o inglês e a computação. Então, o campo está aberto, vamos ver o que vai dar. Essas foram as palavras da minha mãe, por isso que eu sou tradutora e intérprete e analista de sistemas. Muito bom. Bom, você também teve um pezinho dentro da psicologia. Muito rápido, muito rápido. Mas por que você não deu continuidade no campo da psicologia? Então, é porque a psicologia em si era pouco para todo o conhecimento que eu queria. Eu cheguei na psicologia depois de me formar como analista de sistemas. Então, eu já era amiga dos professores, não dos alunos. Então, a gente sentava, conversava e discutia, e concordava e discordava, porque eu acho que a psicologia você tem que chegar na faculdade mais madura, com mais canja de vida. E foi isso que eu cheguei, a grande maioria tinha 18 anos, então era uma diferença razoável. Então eu frequentava as festas dos professores, dos diretores da faculdade, e aí eu achei que aquilo já era pouco para mim, então eu queria mais. Eu achava que a psicologia era uma coisa muito limitada. Olha, isso daqui é bastante interessante, porque quando você saiu da psicologia, por esses motivos que você está falando, houve uma pessoa te direcionou bastante para esse mundo holístico, vamos dizer assim, né? Sua mãe, né? Olha só que interessante, gente. Minha mãe era uma pessoa extremamente culta, lia demais, e aí ela vinha com os conhecimentos e com os livros. Então, cromoterapia, por exemplo, é uma coisa que eu conheço há muito tempo. Meditação com visualização é uma coisa que eu conheço há muito tempo. Meditação transcendental é um curso que eu já fiz na década de 70, alguma coisa assim. O Reiki eu fiz quando chegou no Brasil no começo da década de 80, com uma professora de inglês. Foi minha professora de inglês, se mudou para a Suíça, veio para o Brasil só para dar o curso de Reiki. Então eu tenho esse conhecimento exatamente holístico por conta da minha mãe, que aí ela conversava, a gente trocava muita ideia, a gente analisava muita coisa e aí ela me iniciou nessa área. É interessante, né? Enquanto a gente estava achando que em 1970 você estava nascendo, você já estava fazendo o curso. Eu sou um pouquinho mais antiga do que a década de 70. Gente, é assim que é a nossa consulta de tarô, tá? Quando ela vem aqui fazer a consulta de tarô, eu falo assim, hoje é dia de eu dar risada. Né? Exatamente. A gente faz uma consulta e já trata do fígado. É o bem danado. Mas é muito legal, porque você teve um encaminhamento, né, de grande amor, uma parceria fora de série, de uma pessoa culta, de uma pessoa que estava sabendo o que estava fazendo, encaminhando, né, o seu próprio filho para uma visão, né, maior. Na verdade eu tive a gratidão de acompanhar minha mãe por mais tempo, porque os meus irmãos foram saindo de casa
E eu fui ficando. Passei 2 anos em Alfenas, que foi quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, fiz 1 ano só, e mais 1 ano trabalhando na área de analista de sistemas. Então a minha cabeça naquela época ela é extremamente dividida. Eu fazia psicologia de manhã e trabalhava com análise de sistemas à tarde. Então aí eu podia analisar exatamente o que eu queria, né? E saber que o cérebro funciona do jeito que a gente quiser. Mas a gente sabe que o universo, né, coloca a gente, coloca os rumos na vida da gente. Né? Você não foi viver só de holística, você foi puxada para o mundo empresarial, no caso. Fui. Eu vi aqui que você teve uma primeira empresa de programação visual de Itajubá. Quando eu voltei de Alfenas, eu não podia ficar à toa. E eu não queria ir para os grandes centros, que era onde teria emprego na área de informática. Não queria ficar sentada na frente de um computador, porque o contato humano me faz falta. Você não iria aguentar mesmo. Eu ia começar a conversar com as máquinas, né? Uma coisa que eu faço ainda hoje. E elas me obedecem, o que é ótimo. É verdade, eles me obedecem. De vez em quando eu falo com o computador, você trata de fazer o que eu quero, senão tá chovendo lá fora. Nós estamos no segundo andar. O computador vira e fala, isso não é lógico. Mas ele resolve fazer o que eu quero. Mas aí, o que aconteceu? Eu tinha que fazer alguma coisa. E foi na época que eu conheci o Floral de Bar como tratada, né? E terapias de vidas passadas, tudo isso em São Paulo. Então eu ia uma vez, 2 vezes por mês para São Paulo para ser tratada. E aí eu fui conhecer o outro lado do terapeuta, né? De receber as terapias. O que aconteceu com isso? Eu me apaixonei mais ainda. Eu voltei para Itajubá, falei, bom, dessas indas e vindas, eu à toa não podia ficar, eu comecei a trabalhar com informática na área de humanas. Foi na área de marketing, foi na área de programação visual. Como não existia isso. Então eu trabalhei para grandes empresas gráficas aqui de Itajubá, trabalhava para política, trabalhava, é verdade, você fala assim, nossa, né, trabalhei para política, trabalhei para todo mundo que precisava com alguma coisa impressa, que não tinha condições naquela época, não sabia como fazer na época, era tudo à mão, em cima do papel vegetal, e aí a gente desenvolvia no computador, imprimia e ia, né, para as gráficas de modo geral. Trabalhei com todas as gráficas. Muito bacana. E aí já comecei a trabalhar com esse meu lado humano na informática. Sim. E aí... então, tanto que logo depois você colocou uma escola de informática. Eu resolvi ensinar tudo que eu conhecia. E nessa escola de informática começou a aparecer uma opção de coisa aí que a gente vai falar que é o bacana do negócio. Quer dizer, o mais bacana de tudo. A coisa vai se encaminhando. Né? Mas você teve que tomar conta de empresas da família, nesse Na verdade nós temos uma lavanderia, mais de 30 anos, aqui em Itajubá, e a minha mãe faleceu e era a maior acionista da lavanderia. Aí, como sou a única filha que está aqui em Itajubá, meu pai na área de administração, ele é um excelente relações públicas, então sobrou para mim. Né? Então eu tive que aprender a parte de administração. Aí por conta dessa administração eu fui fazer a pós-graduação, foi isso que me levou para a pós-graduação na área de administração e de gerência. Mas infelizmente esse curso de pós-graduação fechou e eu acabei entrando no curso de pós-graduação de pedagogia, né? Então, olha só, administradora de empresa, pedagoga. Aí eu fiz uma pós-graduação na época da FAI também, quando eu dava aula na FAI. Então, eu vou reconhecer um pouco de tudo. A carta dela você já sabe qual é, né, no tarô, né? É a imperatriz, né? Não tem como. Um pouco de tudo, não tem jeito. E foi justamente nessa época aí que você se entrosou então com a UHB, né? E foi lá que a gente se conheceu, né? Foi lá que a gente se conheceu. Na Universidade Holística. Foi lá que a gente se conheceu. Você foi fazer complementações, cursos? Eu fiz 3 cursos na UHB. Eu fiz uma amiga minha, eu fui lá por conta de uma amiga minha, a Dani, que resolveu ir assistir uma palestra de terapias holísticas lá em Guará e assistiu o de Biase, eu acho que foi de Biase.
E aí voltou apaixonada pela história. Miriam, que você tem que fazer o HB, que você vai fazer o HB comigo, terapeuta. Tudo bem, vamos fazer terapeuta. É isso, você vai fazer? Não, você vai fazer comigo. Fechado. Vamos fazer o HB, terapia holística. Aí eu falei assim, não, mas eu acho que formação holística vai ser bem legal, né? Então vamos fazer a formação junto. Porque não dava para fazer, inclusive. Hoje em dia, eu acho que uma das exigências da UHB é se você ter formação para se formar como terapeuta, o que eu acho muito louvável. Eu acho justo. Porque você tem que se tratar, você tem o seu conhecimento para poder aplicar nos outros. Tanto que quando eu vou falar com os outros, eu falo assim, olha, é minha experiência. Né? Meu trabalho é em cima disso. Exatamente, a minha experiência a respeito disso. Eu não estou falando de terceiros. Estou falando Exatamente. que eu passei com floral de bar, eu passei com terapias de vidas passadas, foi o que eu passei com tarô, tanto que, né, tem muita gente que vem aqui contigo porque eu sei o tanto que me fez bem, que me abre os caminhos, me mostra, né, as pedras. Então eu falo todas as experiências com alimentação, com tudo isso, porque funciona comigo, vai funcionar com os outros. Bom, e aí, só um lembrete para Dani, já que ela está nos ouvindo aqui agora, eu tenho certeza, né, que nós vamos atrás de você, viu? Na próxima entrevista. Boa sorte, Paulo. Você precisa puxar as rédeas, né? Eu vou ter que soltar as rédeas. Dani. Né? Então, não, mas é uma pessoa muito especial, é uma outra pessoa que a gente troca muita figurinha, porque ela tem uns clientes muito especiais, aí ela me liga e fala assim, Miriam, o que você acha disso? Podemos fazer isso? Podemos fazer aquilo? Vamos por aqui, faz por ali. Olha, eu acho que sim, não é por aí. Você já pensou nessa possibilidade? Aí a gente nós somos profissionais que lidamos com essa situação com muita facilidade, né? O que não é nosso, a gente vai buscar no outro. O que é ótimo. Né? E essa triangulação faz a autocura da pessoa lá em cima. Exatamente, faz todo mundo crescer. Isso é bastante interessante. Agora, essa ida que você foi para o HB, esse encontro todo que você teve com toda essa parte que você já vem, na verdade, você já vem tendo desde longos tempos, né? Te colocou numa profissão inédita. Eu adorei quando eu fiquei sabendo. Eu falei, puxa vida, agora eu sei porque às vezes eu te vejo circulando para tudo quanto é lado nessa cidade. Eu gostaria muito que você falasse isso. Porque é muito importante, gente, ver pessoas com esse dinamismo, com esse conhecimento, com essa capacidade toda, responsável por uma função tão nobre. Sinceramente, eu considero que começou através de uma ideia e se consagrou nessa, né? Em outra. Fala para nós. Na verdade, enquanto eu tinha a escola de informática no SESI, eu tive alunos de todas as espécies. E eu sempre gostei muito de pessoas diferentes. Então eu abri turmas lá para deficientes físicos. Então nós tínhamos, só que aí não era eu que dava aula, porque eu não tinha o conhecimento necessário para isso. Então tinha uma pessoa que eu cedia o espaço para os deficientes físicos. Eu dava aula para criançada, aí eu me divertia, porque era muito gostoso, porque eles são muito curiosos, eles tia, pode fazer isso, tia, como é que faz aquilo? E aí era muito legal, vendo eles crescerem. Os adolescentes eram ávidos muito rápidos, então eles atropelavam o conhecimento. Eu tinha um curso que eu dava normalmente em 4 meses, para eles eu dava em 3 e ainda sobrava um tempo para a gente brincar com outras coisas. E eu tive cursos de idosos lá, especificamente para idosos. E aí eu percebi isso, que os idosos eles têm necessidade da tecnologia, entre outras coisas, porque para poder se comunicar com os filhos, com os netos, porque normalmente eles estão longe, né? E eles têm outra necessidade, que é encontrar outras pessoas. E eles têm necessidades de carinho, de atenção. Então tudo isso me fez... o que acontecia com as minhas classes de idosos lá? Elas ficavam fixas. Então eu dava o curso em 6 meses,
Mas nos próximos 6 meses era a mesma turma. Eu repetia tudo de novo. Não necessariamente que eles tivessem dificuldade, né? Realmente eles têm mais dificuldade que a gente, porque o cérebro ele faz conexões mais lentas. Mas eles tinham a necessidade de estar lá, de ter um compromisso, de ver pessoas, de conversar. Então eu comecei a ser convidada para as festas de aniversário deles, eu comecei a ser convidada para ir tomar café na casa de um, para ir... às vezes aparecia um filho para me conhecer. E aí, como não me agradava muito administrar, e a minha mãe nessa época ficou muito doente, quando se desencadeou a doença dela realmente, eu decidi fechar a escola e resolvi continuar dando aula, que isso me dava muito prazer. E aí me dava uma maleabilidade de horário maior. E aí eu comecei a frequentar os idosos na casa deles. E aí você vê outra situação, porque aí você começa a conversar, porque você entrou na casa dele, então você se torna amigo deles. Íntimos. Então eu tenho aluna hoje, que ela não é mais minha aluna, mas toda quarta-feira eu vou almoçar na casa dela. Né? E aí ela fala assim, Miriam, eu tô com uma dúvida, eu não sei se eu troco meu plano de saúde ou se eu não troco. Eu falei, vamos lá, tia, porque virou tia. Me adotou pra família, tia Sidoca, um amor de pessoa, me adotou pra família. Todos eles me adotam, eu já virei filho, sobrinho, tudo que você imagina. Vamos lá, tia, o que você tá querendo? Olha, com esse plano de saúde a senhora vai ter isso. E esse a senhora vai ter isso. E esse vai ser mais caro, esse vai ser mais barato. O que a senhora prefere? Aí eu ajudo a pensar, né? Ou então eu falo assim, eu tô com uma dor de estômago hoje, eu não sei o que foi que eu comi. Não tem problema, a senhora vai resolver isso com maçã. A senhora já pensou em comer uma maçãzinha? Mas maçã é ótimo pro estômago, é o melhor remédio que tem pro estômago. Gente, funciona perfeito. E olha, eu troco lâmpada, vou pra banco, vou pra médico por eles. Eu tenho uma aluna minha que virou mãe, que ela me chama também de filha já. Virou minha mãe. Ela tinha quebrado a costela, tava com uma dor. Ela falou, não tô conseguindo nem respirar direito, que dirá pegar o carro e ir no médico. Eu falei, seja por isso. A senhora precisa ir no médico? Eu falei, não, já virou você, né? Você precisa. Eu falei, não, eu preciso levar um raio-x, mas eu não tô conseguindo nem respirar. Eu falei, bom, você quebrou e o médico só vai falar pra você o que você tem que fazer. Tá aqui, Isa. Eu vou por você. Cheguei lá, o médico falou pra mim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, olha, a sua afilhada, a afilhada dele, não, madrinha dele, de casamento, madrinha de casamento, a sua madrinha, tá lá sem poder respirar direito, o exame dela tá aqui. Me diga o que é, virou meu amigo também, porque hoje em dia a gente encontra em todos os lugares. Um entrelaçamento. A gente encontra em todos os lugares, conversa sobre tudo. Foi meu médico quando eu quebrei o pé. Bom, enfim, a gente acaba, eu já fui para médico, eu levo os meus aluninhos para o médico, porque os filhos normalmente estão fora, e aí eles têm uma dificuldade para entender o que os médicos estão falando. Então o meu aluninho mais velho, agora de 92 anos, ele está internado, e ele foi para um exame na terça-feira. Acho que foi na terça-feira ou na quarta-feira, agora eu não me lembro, na terça-feira. Porque tava uma trombose muito séria na perna. E aí eu fui visitá-lo, mas sabia que minha função lá era mais dar apoio para a esposa dele, que também é minha aluna, que também eu sou mais para café da parte, não para aluna, sou mais para filha, porque eu já levei para médicos, eu já converso sobre tudo, pago conta, eu faço milhões de coisas, sou mais para filha. E aí eu esperei o médico chegar, porque eu sabia que eu ia ter que traduzir o que o médico ia falar, né? Então isso é uma coisa que eu saí de lá, descobri que tinham conhecidos meus, porque são pessoas que eu mal e falo oi, tchau. 2 quartos antes, saí de lá, passei no outro quarto, o pai estava acamado, e balbuciando coisas que assim ninguém entendia. A esposa dele super nervosa, aí vai o tratamento holístico. Não, a senhora tem que ficar calma, quanto mais nervosa ela ficar, pior vai ser pra ele, conversa, não sei o que, quer dizer,
um casal de idosos, que tem uma filha, a filha eu acho que estava em Itajubá, mas que não estava lá, porque eu acho que elas estavam se revezando, a mãe ficava de dia e a filha à noite, mas acabei acalmando o senhor, ele acabou dormindo enquanto eu estava lá, né? Porque aí você vai com todo o conhecimento que a gente tem para acalmar os dois, para que seja melhor para ele. Bom, gente, então presta atenção numa coisa. Nós estamos acabando de fundar a primeira empresa de terapeuta holística de aluguel. Vamos formar uma franquia de prestação de serviço de terapia holística, incluindo também tudo que diz respeito, desde trocar a lâmpada a desentupir uma pia, né? Também fazemos isso. Eu honestamente acho fantástico uma pessoa que consegue colocar tudo isso no dia a dia, por isso que eu quis trazer você aqui para mostrar e lançar você para o mundo mesmo, para que as pessoas saibam como é que funciona o dia a dia de uma pessoa abnegada que transformou algumas profissões muito exatas, específicas, numa coisa maravilhosa que você sabia assim, hoje meu dia vai ser completamente diferente de ontem, vai ser de amanhã. Eu nunca sei como vai ser. E tira a sua vida em cima disso. Você é administradora de uma empresa, de família, sabe ser uma terapeuta holística para os outros de todas as maneiras e é uma terapeuta holística de aluguel. Então, nós vamos fazer aí uma combinação, uma parceria aí. Vamos começar a pensar nisso, vamos pensar. Gostei da ideia, Paulo. Olha, você está de parabéns, é um negócio fora de série. Nós ficaríamos aqui o dia inteiro para falar dessas experiências, vamos voltar mais vezes para falar mesmo. Vamos, e eu vi que dentro daquele seu currículo que você veio falando, você veio falando de muitas formações que são bacanas a gente falar sobre elas, para que as pessoas conheçam profissionais que lidam com isso, né? Que misturem tudo isso daí em prol de um benefício da autocura do outro. Porque então, eu acho que quando você tem 17 anos, você tem que definir o que você quer para a sua vida, você nunca sabe o que você quer. E aí você começa a viver e começa a ver que não tem limite, você vai, né? É só não se limitar. Miriam, eu posso colocar no final do programa aqui as referências suas, como te encontrar, algum idoso que esteja precisando desse trabalho realmente dignificante você faz, se você falar sim, o azar é seu, porque vai chover. Vai chover de gente querendo fazer o serviço através de você. E é uma prestadora de serviço especial. Né? Na verdade, eu entrei na casa de todos os meus alunos como professora de informática. Né? Na verdade, o fato de eu dar aula de informática não é uma aula de informática quadradinha. Né? Eu tenho alunos que são advogados, eu tenho alunos que são aposentados engenheiros, eu tenho alunos que foram domésticas de profissão, e eu tenho... Esses alunos, gente, são da faixa etária avançada, não é isso? Faixa etária... Não, se a gente fala alunos, a gente já pensa em aluninhos. Não, na verdade são outros aluninhos. Eu tenho alunos de 70 anos... Pra cima, eu acho que todos eles. Eu tenho uma senhora, tia Sidoca, que tem 92. Tô quase lá requisitando seus serviços. Você tá longe tô ainda, chegando, Paulo. Tô chegando. Não vem não, você tá longe. Mas é isso, olha. Miriam, foi muito legal realmente a gente ter esse papo aqui agora. Foi descontraído como sempre, né? E esse é o primeiro para outros convites que nós vamos te dar. Sapucaí FM com certeza vai te trazer milhões de vezes aqui. Pode precisar. Nós precisamos que a gente se diverte falando do que gosta, né, Paulo? As referências do que a gente gosta transpira na gente. Transpira, exatamente. Né? Então eu trabalhei também, eu ainda não falei da minha vida, mas eu trabalhei em setores altamente técnicos, de multinacionais, e me encontrei assim. No meu barraquinho, por sinal tá aqui, né? Por isso que a gente se sente à vontade, porque a gente já frequenta o barraquinho. E eu, com esses conhecimentos todos, o que mais se melhorou nisso tudo foi eu. Quem mais se melhorou. Porque quando a gente se encontra, né, a gente aprende demais quando a gente está achando que está só levando a outra pessoa para a autocura, mas na verdade nós estamos aqui absorvendo toda
essa energia de experiência. É um aprendizado. Então, a vida é um aprendizado diário com todas as pessoas que a gente encontra. Exatamente. Então que Deus te abençoe muito. Amém. E continue te dando toda essa energia, essa energia positiva que você leva para todos, que acumule também em você, né, com toda a sabedoria. Todo esse conhecimento que você adquiriu se tornou realmente sabedoria, virou sabedoria. Eu espero que sim, eu espero que tenha se Exato. transformado em sabedoria, não só deixe passado de conhecimento. É isso aí. Então, gente, Miriam Souza, né, aqui, terapeuta holística de aluguel. Brincadeira isso que nós estamos falando, mas realmente funciona desse jeito. Mas acaba funcionando Realmente desse funciona jeito, desse realmente acaba. Toda a caminhada que você fez para chegar até aí. Então, Eu maravilha. acho que a gente vai. Até a próxima, né? Até a próxima. Então, gratidão profunda. Gratidão a você. Valeu, gente. Paulo Pinheiro, no Mundo Universo Holístico, na Sapucaí FM. Até a próxima.